Olá pessoal, vamos começar a parte 4 da introdução, continuando a falar sobre banco de dados. Na aula passada, nós falamos sobre criação de características, além de apresentarmos as questões sobre dados faltantes. Agora, nós vamos retomar a questão dos dados desbalanceados, porque quando temos uma categoria de resposta muito mais frequente do que a outra, o algoritmo tende a não ter um bom desempenho, especialmente se não nos atentarmos a respeito da função custo. Para entender essa questão, vamos apresentar um exemplo sobre regra de Bayes que vai ilustrar este problema de dados desbalanceados. Considere um teste de triagem de rotina para uma doença e suponha que a frequência de pessoas que possuem essa doença, que a gente chama de taxa básica, seja de 0,5%. Ou seja, é uma doença bastante rara. Então eu tenho o D+, pessoas com a doença, D- pessoas que não têm a doença. O teste ele pode dar negativo para pessoas que têm a doença ou positivo. E negativo e positivo também para as pessoas que não têm a doença. Além disso, esse teste que a gente está propondo, ele é altamente preciso. Ou seja, a probabilidade de falso positivo é de 0,05 e falso negativo é de 0,1. Então, completando a árvore, eu tenho estas probabilidades aí. Note que primeiro a pessoa tem a doença e depois que avaliamos o teste. E a pergunta é: qual a probabilidade de ter a doença, dado que o teste foi positivo? Essa probabilidade, utilizando a regra de Bayes, é dada por essa razão, em que o numerador tem a probabilidade de D+, que é a proporção de pessoas doentes. Lembre-se, estamos com dados muito desbalanceados. E a probabilidade do teste dar positivo, dado D+. Essa segunda probabilidade tem relação com o teste. E a primeira tem relação com a minha população. Calculando essa probabilidade de T+, depois com calma você veja o exemplo e refaça essas contas. E o resultado para essa probabilidade foi 0,05 aproximadamente. Dessa forma, a probabilidade nossa de interesse é aproximadamente igual a 8,3%. O que isso quer dizer? Quer dizer que, dado que o meu teste foi positivo, ou seja, o teste acusou que a pessoa tenha doença, a probabilidade dela ter de fato a doença é 8,3%. É muito baixa. E isso não é por conta do teste ser ruim, porque o teste é bastante preciso. Mas com uma população tão desbalanceada desse jeito, acaba que a probabilidade de D+, dado T+, fica muito baixinha. E isso tem até um artigo no Washington Post que trata desse assunto. Nesse link tem o acesso para esse material. E um dos parágrafos diz o seguinte: realizar um simples exame de urina, ou seja, fazer um teste para alguma doença, pode levar a um falso positivo, o que poderia desencadear uma cascata de outros testes apenas para descobrir que ao final não há nada de errado com você. Exatamente por conta daquela probabilidade que a gente viu anteriormente. Quando as doenças são raras, a probabilidade de D+, dado T+, é muito baixinha. E em Machine Learning, isso também acontece. Quando você tem classes desbalanceadas, o algoritmo tende a cometer muitos erros exatamente por conta daquelas probabilidades que são influenciadas pela proporção da população em cada classe. E existem diversas formas para se resolver esse problema. Nessa figura, nós temos aquele exemplo dos clientes em atraso, em que no primeiro gráfico é a proporção original,
Ou seja, 80% das pessoas são inadimplentes, que são esses dados em vermelho, e 20% são adimplentes, que são os verdinhos. No segundo gráfico, a gente tem uma proporção diferente, que é de 70 e 30. Note então que fica muito mais evidente a parte verdinha. E essa técnica chamamos de SMOT, que ela reamostra o conjunto de dados original por superamostragem da classe minoritária. Ou seja, eu aumento a frequência da classe minoritária. Eu não vou falar agora como que a gente faz este procedimento em Machine Learning, porque na aula de métodos de reamostragem vamos entender como se faz esta abordagem. Mas é importante que se saiba que temos que mexer nos dados quando eles são desbalanceados. Em geral, abaixo de 20%, o algoritmo já não desempenha um bom papel e temos que fazer algum procedimento para mudar. Veja como mudou o caso dos clientes em atraso, considerando inicialmente a acurácia, muito embora esta não precise de ser a minha função objetivo. Nesse gráfico eu tenho a proporção original, 20% de bons pagadores e 80% de maus pagadores, e tivemos uma acurácia de 81% aproximadamente. Ao colocar 25 e 75, a acurácia aumentou para 85%, 30 e 70, 86%, e 50 50 abaixou de novo para 84%. Isso quer dizer que existe um ponto ótimo entre 20 e 80 e 50 50, que faz com que a minha acurácia ou qualquer outra função custo apresente o melhor desempenho. Ou seja, a proporção dos dados se torna um parâmetro de tuning também. Veja a importância do banco de dados para o desempenho do algoritmo. Muitas vezes tentamos mudar o modelo achando que esta é a solução, quando na verdade melhorar a base de dados deveria ser a primeira opção. Mas essa não é a única abordagem para lidar com dados desbalanceados. Por exemplo, podemos utilizar diferentes algoritmos. Abordagens simples como árvores de decisão geralmente apresentam um bom desempenho, em especial com dados desbalanceados. A gente vai ver isso quando estudarmos métodos baseados em árvores. Uma terceira opção são os modelos penalizados. Existem vários modelos que atribuem uma função penalty e pode fazer com que erros na classe minoritária sejam mais ponderados do que na classe majoritária. Uma quarta opção são conceitos em outras perspectivas. Há muitos campos que se dedicam a esta questão de dados desbalanceados. Por exemplo, detecção de anomalias ou detecção de alterações. São conceitos diferentes, mas que tratam de situações em que dados desbalanceados aparecem com muita frequência. Então, tirar ideias destas áreas pode nos fornecer novos insights para tratar os dados desbalanceados. Um quinto é ser criativo, buscar informações na internet que te inspire para resolver esse problema. Por exemplo, se você coloca no Google como lidar com dados desbalanceados, existem inúmeras respostas que podem ser aplicadas em Machine Learning. Por exemplo, decompor a classe maior em pequenas outras classes. Isso faz com que você trate o problema de uma maneira mais específica e pode balancear estes dados da maneira que lhe convier. Reamostre os dados desbalanceados em não somente um conjunto balanceado, mas vários. Isso quer dizer que gerar vários dados balanceados faz com que o seu algoritmo aprenda em diversos cenários diferentes. E essa questão de trabalhar na reamostragem do banco de dados é um dos casos mais importantes que devemos aprender. Porque em muitos problemas
a solução está na forma que você apresenta os dados para o algoritmo e não está somente na escolha desse algoritmo. Então, como sugestão, dedique-se a entender o seu banco de dados e como irá apresentar ele para os seus algoritmos. E por último, vamos falar sobre variáveis correlacionadas. Esse exemplo novamente trata dos clientes em atraso e temos a variável 445, 446 e 447. Veja como elas são muito parecidas. É claro, elas não são iguais, mas apresentam uma alta correlação. Da mesma forma, a variável 467, 470 e 471 também apresenta comportamentos correlacionados. E o que inicialmente fazemos quando vemos variáveis correlacionadas? Imaginamos que devemos eliminar algumas e manter outras. Mas vamos ver nos próximos slides que essa tarefa não é tão simples quanto parece. Por exemplo, considere essa situação hipotética em que eu tenho x1 e x2 e duas classes de resposta, A e B. Note que a distribuição marginal de x1, que está no topo desse gráfico, é muito boa para discriminar as duas classes, diferente da x2, que é muito ruim. Veja do lado direito do gráfico que as duas distribuições se sobrepõem. Nesse caso, a variável x1 ela é relevante individualmente e x2 não ajuda a obter uma melhor separação. Por isso, o ranking de características individuais, nesse caso, funciona bem. Ela selecionaria o x1 e eliminaria o x2. Por outro lado, veja esse caso. Olhando no topo desse gráfico, x1 individualmente é mais ou menos boa. x2 individualmente, olhando na direita, é mais ou menos boa. Entretanto, x1 e x2 conjuntamente faz um excelente trabalho. Na verdade, a figura anterior foi construída a partir dessa, depois de eu rotacionar estes espaços. E fazemos isso, por exemplo, utilizando a técnica das componentes principais, que veremos nos métodos não supervisionados. Então, uma pergunta. No caso dessa figura, você manteria x1 e x2 ou eliminaria x2? Ora, Eduardo, como você disse, x2 não é útil para separar as duas classes. Exatamente. Então, note que a noção de relevância ela está relacionada ao objetivo perseguido. Naquela situação, eu estava interessado em separar as duas classes. Mas uma característica ela pode ser irrelevante para classificação, mas não para prever a distribuição condicional da classe. Isso nos remete a uma questão muito importante da estatística e machine learning. Porque, por exemplo, nesse caso, a probabilidade de y dado x não é independente de x2, mas a taxa de erro do classificador de Bayes ideal é a mesma se x2 é mantida ou descartada. Isso quer dizer que, se o seu objetivo está na classificação, você pode eliminar, mas se for para definir a distribuição condicional, você não pode eliminar tão fácil assim. Isso aponta para um fato muito interessante, que estimar a densidade é um problema bem mais difícil do que uma classificação, e por isso que requer muito mais recursos advindos dos dados para se fazer. Mas no nosso caso, o objetivo é classificação, por isso podemos eliminar nesse caso o x2. Veja agora esse exemplo. Individualmente, as características são irrelevantes, ou seja, x1 é muito ruim para discriminar as duas classes, olhando no topo desse gráfico as duas distribuições, e x2 também é. Mas conjuntamente elas conseguem fazer um excelente trabalho. Neste caso, é justificável o uso de métodos multivariados, ou seja, que contemplem
mais variáveis independentes e utilizam o poder preditivo das características em conjunto. Então, fazer aquelas seleções de variáveis olhando somente uma com a resposta pode não ser uma boa ideia justamente por questões desse tipo. Agora imagine que você tenha 1000 variáveis. As coisas ficam muito mais difíceis de se concluir e é muito mais perigoso eliminar variável simplesmente porque individualmente ela é irrelevante. Este segundo exemplo é o que chamamos de tabuleiro de xadrez. Novamente, as características são individualmente irrelevantes, mas conjuntamente elas são extremamente relevantes. Agora olha esse caso que curioso. As variáveis x1 e x2 aparentemente são muito iguais, são muito correlacionadas, mas se eliminássemos uma, não teríamos um poder preditivo tão bom quanto manter essas duas. E isso faz a gente voltar lá para a questão das correlações, que não é tão simples assim lidar com variáveis correlacionadas, porque elas podem ser úteis conjuntamente para se fazer uma predição. Mas isso pode acontecer ou não. Veja que nesse caso, a variável x1 é muito parecida com a x2 e qualquer uma das duas vai fazer o mesmo trabalho que as duas juntas. Então, nesse caso, dizemos que as variáveis são redundantes, mas poderia também não o ser. Nesse caso, as duas variáveis aparentemente são redundantes, mas conjuntamente elas fazem uma separação ótima das duas classes. Então elas são correlacionadas, mas não redundantes. Há uma separação perfeita quando incluímos essas duas. Então, chegamos ao fim da aula sobre banco de dados. A ideia não foi apresentar todos os aspectos importantes dessa parte, e sim mais chamar a atenção para a necessidade de nos aprofundarmos nos nossos dados antes de partirmos para a modelagem propriamente.